Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Vamos para a nossa EBD de hoje. Nós paramos na lição 4, né? Vamos para a parte 3 e finalizar hoje. É isso? A graça triunfa sobre nossas fragilidades. Quero ler com você a palavra de Deus, o texto base, Romanos 1, 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 5, que é a chave. Por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Senhor, abençoa, Deus, o estudo, a Deus, a explanação dessa lição, da tua palavra, que nós possamos aprender, Senhor, para a glória do teu nome. Mesmo distantes, ó Deus, mesmo dessa forma, ó Pai, através de vídeo, mas que nós possamos ser edificados na tua palavra. Nós queremos aprender de ti. Nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Muito bem, queridos. Nós vimos nas duas aulas anteriores que a graça de Deus nos alcança apesar das nossas fraquezas. Apesar das nossas fraquezas. Que Paulo não deixava que suas fraquezas fizessem sucumbir seus valores em Cristo. Lembra que nós vimos lá o texto de 1 Timóteo 1, 15 e 16, onde ele diz que é o maior dos pecadores e ao mesmo tempo ele é modelo para pregar o Evangelho. Então, assim, ele aceita a graça de Deus e ele tem certeza que ela supera suas fragilidades. Iniciamos o ponto 2, né? O tópico A, o ponto 2, o que podemos aprender com isso? No tópico A, quanto à origem, Cristo, por meio de quem viemos a receber. Então nós recebemos a graça por intermédio de Cristo. Acabamos de ler aqui no verso 5, não é isso? Vamos trabalhar basicamente hoje aqui desse verso 5 e um outro texto aqui bíblico para a gente ver aqui a graça de Deus sobre nossas vidas, amém? Vamos para o tópico B. Tópico B, quanto à substância, graça do apostolado. Aqui nós vemos que Paulo considerava seu chamamento como algo sobrenatural, não algo natural pela sua intelectualidade, porque Paulo era um homem letrado, Paulo era um homem culto, mas ele não atribui a isso o seu chamado. Ele considera fruto da graça de Deus, não devido às suas qualidades pessoais, né, e nem à ausência de fragilidade, porque ele reconhece que tinha muitas fragilidades. Então ele considera que é puramente a graça de Deus que o chamou para servir a Cristo. Não fosse a graça divina, ele nunca teria saído do seu estado de miséria. A gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer que antes de Cristo nós vivíamos no estado de miséria. Muita gente não para entender isso, mas nós precisamos refletir sobre isso. Se nós compreendemos a salvação, se nós compreendemos por que Cristo morreu, se nós compreendemos qual era o destino daqueles de nós, né, no caso, antes de conhecermos a Cristo, para onde nós íamos, para onde nossa alma ia depois da morte, e até aqui na terra, as tribulações por que passávamos, a vida que levávamos. Se nós não compreendermos isso, a gente fica meio sem entender o Evangelho, a gente vai vivendo uma religiosidade, mas não aquilo que a gente deve mesmo conhecer e saber e se submeter à palavra de Deus. Paulo entendia tudo isso, Paulo compreendia tudo isso, ele sabia que ele tinha um chamado, que ele vivia num estado de miséria e passou para um estado de graça. É isso. Nós agora vivemos num estado de graça. A graça de Deus nos alcançou. Amém? Nós possamos refletir sobre isso nesse tópico B. E no tópico C, quanto à causa, por amor do seu nome, por amor do nome de Jesus. Paulo entendia a primazia de Cristo sobre qualquer outro aspecto de sua vida e queria fazê-lo conhecido. Eu tenho falado aí na igreja sobre essa questão da cosmovisão cristã. Visão que nós precisamos ter de mundo, uma visão sob a ótica de Cristo. E Paulo tinha isso. Eu já falei para vocês, né? Paulo, qualquer assunto que puxasse com Paulo, ele levava para Cristo.
E eu quero ler Filipenses 2, 4 a 11. Filipenses 2, 4 a 11 diz assim: cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Que coisa interessante, hein? Às vezes a gente ou vê pessoas, né, com uma arrogância tremenda, se achando tal. Eu já vi homens de Deus se achando superior a todo mundo. E aqui a gente vê o Deus se esvaziando de ser Deus para ser homem. Verso 7. Verso 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nós precisamos levar esse evangelho, fazer Cristo conhecido. Era o sonho de Paulo, era a vida de Paulo, fazer Cristo conhecido. Nós precisamos também fazê-lo conhecido, porque um dia todos vão confessar que só Ele é Senhor. E o tópico D, quanto ao objetivo, para a obediência por fé. Falei isso, bati nessa tecla aí, tanto na igreja quanto na última aula. Paulo, ele compreendia que fora chamado para conduzir outros à fé em Cristo e à obediência ao Senhor, assim como aconteceu com ele mesmo, né? Romanos 1,5, onde eu tenho chamado a atenção dos irmãos. Por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para quê? Para a obediência que deriva da fé. Agora preste atenção. Foi devido à desobediência de Adão, irmãos, que o homem foi apartado da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23. Olha só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos em Adão pecamos e fomos separados da glória de Deus. Entretanto, é pela obediência voluntária agora e firmada na fé em Cristo que ganhamos a reconciliação com Deus. E a palavra fé aqui nesse contexto, ela não significa fé em doutrinas. É a fé no Evangelho, ou seja, na pessoa de Cristo, que é o próprio Evangelho. Amém? Então tem que ser uma fé obediente, mas não uma fé nas doutrinas da igreja, é uma fé real, verdadeira, no Cristo ressurreto, no Cristo, Deus Todo-Poderoso, Senhor da nossa salvação. E no tópico quanto à extensão entre todos os gentios, prestem atenção, todos os gentios. O Evangelho é para todos, sem acepção de pessoas. E Paulo, ele entendeu muito bem essa missão. Muitos de nós não compreendemos muito bem isso, né? Mesmo a gente tendo a nossa noção, a nossa teologia reformada, nós sabemos, e a Bíblia diz isso, e Jesus diz isso, que nem todos serão salvos, mas nós não sabemos quem não será salvo. Ao mesmo tempo que Jesus ensina que nem todos serão salvos, ele manda pregar o Evangelho a toda criatura. Então nós precisamos anunciar o Evangelho com palavras, com atitudes, com testemunho, para que sejam alcançados aqueles a quem Deus, né, chamou para serem salvos. Amém? Então que nós possamos refletir sobre isso. Conclusão. Quanto mais conhecemos a graça de Deus sobre nossa vida, mais reconheceremos nossa fragilidade e seremos fortalecidos, úteis e abundantes na missão para que fomos chamados. Então, quanto mais nós reconhecemos a graça de Deus sobre nossa vida, nós vamos, como Paulo, lá em 1 Timóteo 1, 15 a 16, reconhecer nossa fragilidade, mas ao mesmo tempo reconhecermos que a graça supera essas fragilidades, que ela nos fortalece e que nós podemos ser úteis a Deus, nós podemos ser úteis ao próximo. Aliás, ser útil a Deus é ser útil ao próximo, não é isso? Não tem como a gente servir a Deus sem servir ao próximo, mas isso é outra questão.
Amém, queridos? Então, que esse fechamento dessa lição 4, né, que ela possa ficar em nossas mentes e nós consigamos entender que a graça triunfa sobre nossas fragilidades. Que nós não tenhamos as fragilidades como um impedimento para realizarmos a obra do Senhor, né? Que nós não usemos dessa fragilidade para sermos mais frágeis ainda e usarmos de autocomiseração. Eu não consigo, eu não posso. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso sim. Pelo menos devo tentar. Eu não sei qual o chamado que eu tenho. De repente eu não consiga ir para a África pregar o Evangelho. De repente não dá para mim isso. Mas eu tenho utilidade de outra forma. Cada um de nós tem utilidade. E a gente precisa descobrir qual é o nosso chamado. Todos são chamados. Ninguém foi chamado para ficar sentado. Todos fomos chamados para agirmos, para trabalharmos. O Evangelho ele não é passivo. O Evangelho ele é ativo. O Evangelho precisa de ação, de compreensão disso, para que nós possamos sair do nosso lugar comum, da nossa zona de conforto e pregar o Evangelho àqueles que precisam. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a nossa igreja, que Deus possa nos conduzir em aprendizado, em crescimento espiritual, que nós possamos ser cada vez mais úteis e utilizados por Deus para a boa obra. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.